Olá, olá a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar da série de webinars sobre a tecnologia 3, a ameaça invisível dominando o controle de micro-organismos e elevando o padrão de limpeza na indústria alimentícia. Nós iremos começar oficialmente, né, em alguns minutos, enquanto a gente aguarda o pessoal ir entrando. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Estela Maciel e eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios para a Latam e Ibéria, para todos os países de língua portuguesa na HiSurf. Serei eu mesma que irá conduzir a nossa conversa de hoje. Eu também estou acompanhada dos meus colegas, né, o Jorge, nosso gerente Latam Ibéria para os países de língua espanhola, e o senhor Adler, nosso chefe de desenvolvimento de negócios para a Latam e Ibéria. O Jorge e o senhor Adler irão coordenar alguns elementos interativos, algumas enquetes que irão aparecer na tela de vocês. Também eu gostaria de agradecer, né, a eles pelo suporte para que essa webinar pudesse ser realizada. Mas antes de começarmos, né, ao vocês irem entrando, sintam-se à vontade para dizer olá no chat, nos informar de qual país ou cidade vocês estão participando hoje e respondendo para a gente a pergunta que vai aparecer na enquete aí na tela de vocês, né, de onde vocês estão logando hoje, né, de qual país ou cidade, tá? Se você não estiver conseguindo visualizar a enquete, vocês conseguem fazê-lo pelo chat, né? Tem o botão ali na parte superior da tela de vocês, está escrito chat, e ali também dá para fazer responder, né, essa enquete. A gente vai esperar um pouquinho até vocês responderem. Olha lá, a gente tem Portugal. Olá, tudo bem? Mafalda. Oi, Mafalda. Temos a Frilabo. Temos pessoal aqui, ó, de Madrid, do Brasil, Porto Alegre, Aliança Vinhos. Olá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Azeitão, Vila Nogueira, Regado. Olha, muita gente de lugares diferentes aqui junto com a gente hoje. Muito bom. Esperar mais alguns minutinhos até que a gente tenha mais alguém para entrar, né? Aqueles 3 minutinhos para todo mundo logar. Bom, então nós temos hoje uma agenda bem lotada e emocionante, né? Então, primeiro nós iremos mergulhar de cabeça na realidade crítica da segurança alimentar e descobrir as consequências financeiras esmagadoras da contaminação e do complexo cenário regulatório. Em seguida, nós migraremos para as soluções propostas para esse cenário e veremos o monitoramento tradicional da técnica de bioluminescência antes de revelar o futuro do monitoramento de higiene, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui hoje, né? A avançada tecnologia da Kikoman, né? A tecnologia A3. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho, né, as principais conclusões dessa nossa apresentação de hoje e abrir o espaço para perguntas de vocês, tá? Então, a gente gostaria que essa sessão fosse interativa, então, à medida que vocês forem vindo com perguntas, vocês podem adicionar a caixa de perguntas e respostas, que também está na parte superior aí da tela de vocês, e a gente vai responder o máximo possível no final da nossa apresentação, tá? Então, vamos começar. Farm to Fork descreve a jornada da nossa comida, né? Ela vai traçando o caminho desde a produção agrícola lá na fazenda, passando pelo processamento, pela distribuição, pelo varejo, né? Pela aí, a produção dos nossos pratos até chegar aí à nossa mesa. Então, este conceito, né, Farm to Fork, ele enfatiza intrinsecamente a importância crítica da segurança alimentar em todos os momentos, né? Então, a contaminação por um micro-organismo é uma ameaça significativa ao longo dessa jornada,
que pode vir a comprometer a qualidade dos alimentos e levar a sérios riscos de saúde, né? Então, esse modelo Farm to Fork, ele visa garantir um sistema alimentar sustentável, transparente e trabalha ativamente para prevenir o controle de riscos microbianos. Então, isso envolve o monitoramento, testes rigorosos em vários pontos de controle, desde ali a qualidade do solo e da água lá na fazenda, até os padrões de higiene nas instalações de processamento e controle de temperatura durante a distribuição e o varejo. Então, a análise de riscos microbiológicos, ela classifica os micro-organismos em três diferentes grandes grupos, né, de impacto, digamos assim, para a indústria alimentar. Então, primeiro, a gente tem os agentes de risco direto à saúde, que inclui as bactérias patogênicas, os vírus, parasitas, que são responsáveis por causar infecções e intoxicações alimentares graves. Em seguida, a gente aborda os micro-organismos que afetam a qualidade do produto em si. Estes são conhecidos como as bactérias deteriorantes, como, por exemplo, os bolores e as leveduras, que comprometem a vida útil, o sabor, a aparência dos alimentos, podendo gerar também algumas toxinas perigosas. E, por fim, a gente destaca a categoria dos micro-organismos indicadores, que tem a presença, né? A sua presença ela não causa doença diretamente, mas ela serve como um alerta crucial, apontando as falhas de higiene e saneamento durante todo o processo. Então, o controle eficaz, né, desses três grandes grupos, desde a matéria-prima até o produto final, ele é essencial para garantir tanto a segurança, né, do consumidor, principalmente a integridade da nossa marca. E quanto à realidade crítica, né? Então, temos o conhecimento que a contaminação microbiológica transmitida pelos alimentos são notórias por causar doenças generalizadas e também desencadear o recall dos produtos, né? Então, as espécies de salmonela, comumente encontradas em aves e ovos, elas são culpadas frequentemente por recalls, né, devido ao risco de salmonelose. Outra ameaça significativa, a gente tem aí a E. coli, que é frequentemente associada à carne moída ou folhas verdes. Esses patógenos eles podem causar doenças graves por ter um alto perfil e incidência de recall. A gente tem aqui outro exemplo, né? A Listeria monocytogenes, que pode contaminar o alimento já pronto para o consumo, e ela é particularmente perigosa, né? Devido à sua alta taxa de mortalidade e a capacidade em persistir em ambientes de processamento de alimentos, né? Então, a gente tem muitas vezes, né, que esses alimentos levados a recall, né, por contaminação de listéria, eles estão sobre políticas de tolerância zero. Aí, por fim, outro exemplo que eu trouxe foi o Clostridium botulinum, que ele é normalmente ligado a produtos enlatados incorretamente, né, e é um gatilho crítico também de recall, porque ele produz uma toxina que é potencialmente letal, tá? E assim, né, a gente vê na mídia as notícias e a gente aprende, né, com as falhas cometidas no passado, então, para poder melhorar e garantir a qualidade dos nossos produtos. Eu trouxe aqui 4 exemplos, né, envolvendo surtos de alimentos. Então, aqui, primeiramente, eu trouxe um surto de salmonela ligado a pepinos vendidos para restaurantes, deixando 26 pessoas doentes, né, alertaram as autoridades de saúde. Uma segunda notícia, pelo menos 10 pessoas adoeceram por surto de listéria nos Estados Unidos, ligado a alimentos preparados. Terceira notícia, um wrap vendido pela WH Smith foi recolhido devido à contaminação por E. coli. E aqui, por fim, uma notícia, né? Nossos filhos inocentes estão lutando, vítimas do surto maciço de listeriose. Dizem que os responsáveis devem fazer a coisa certa. Então, no setor dos alimentos, né, essas ameaças microbianas podem levar a sérias consequências. Os micro-organismos patogênicos são a principal causa de doenças transmitidas por alimentos, que afetam milhões de pessoas anualmente e podem ser particularmente graves para populações vulneráveis, né?
Além do impacto imediato, né, que tem a saúde, a contaminação, ela também compromete a qualidade do produto, né, levando à deteriorização, à erosão da confiança do consumidor, né, e o potencial recall dos produtos, que é um processo aí dispendioso, né. Então, aqui só para falar um pouquinho do que é um recall, né, de produto. Então, um recall de um produto alimentício é quando se tem a retirada do mercado, né, de alimentos potencialmente perigosos à saúde. Então, os recalls de produtos alimentícios, eles são normalmente, né, desencadeados pela detecção de patógenos nos produtos ou nos ingredientes, né, falhas em etapas críticas do processamento ou na descoberta de condições insalubres. E o que abrange esse processo do recall, né? Então, a gente tem, primeiramente, né, montar a equipe de crise para identificar o perigo, né, avaliar o risco, notificar as partes relevantes, incluindo aí o público, né, os consumidores. Uma segunda etapa requer a retirada do produto do mercado. Terceira etapa, a investigação, né, e abordar a causa e verificar a eficácia do recall. E, por fim, gerenciar as consequências, né, das relações públicas, implementar ações corretivas para evitar a recorrência de um cenário desse, tá? Então, aqui, os recalls, eles têm um impacto grave na saúde pública, né, causando aí perdas econômicas significativas e danos à marca e também podem levar a problemas legais. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês hoje, um exemplo de 2016, uma marca, né, de farinha de trigo foi feito um recall de 10 milhões de libras de farinha, vendido a cerca de 50 centavos aí por libra, depois de ter sido associado a um surto de E. coli. Então, quando a gente vai estimar o custo mínimo direto do recall, a gente vê, né, que esse custo ele vai envolver também 4% ali do valor em custo de notificação, mais o custo, né, 10%, em torno de 10% para custos de transporte, né, para retirada desse produto do mercado, que faz que a gente tenha um custo muito grande, né, quando a gente compara com a venda do produto. Mas os custos, né, quais são esses custos da contaminação? Então, aqui a gente não está falando apenas, né, de dinheiro, né, dinheiro é apenas uma parte. A gente está falando de uma coisa mais importante ainda, que é a segurança, né, para as pessoas, para os consumidores que vão consumir nossos produtos. Então, um alimento, né, contaminado, eles estão causando uma epidemia silenciosa. Então, a gente tem dados globais que 600 milhões de pessoas adoecem, né, por ingerir produtos contaminados, 420 mil pessoas morrem a cada ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso significa 48 milhões de doentes, 128 mil hospitalizados e 3 mil mortes anualmente. Então, além do custo humano, que é o que a gente prioriza, a saúde e o bem-estar dos nossos clientes, as empresas enfrentam recalls devastadores e perdas de receita, tá? Enquanto os países de baixa e média renda são os mais atingidos, podendo perder aí cerca de 110 bilhões em produtividade e custos médios, tá? Para finalizar essa parte, eu vou dar aqui um último exemplo para vocês, né? As ações do McDonald's sofreram uma queda significativa nas negociações após o expediente no final de outubro do ano passado, de 2024. Então, depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doença, né, dos Estados Unidos, o CDC, anunciou uma investigação sobre um surto de E. coli ligado aos hambúrgueres dessa gigante do fast food, a notícia levou uma forte liquidação, com as ações caindo aí em torno até 10% no pregão estendido, eliminando bilhões, né, do valor de mercado da empresa. E o surto, que foi relatado em 10 estados, né, resultou em 49 doentes confirmados, 10 hospitalizações e, tragicamente, uma morte, né?
Então, o CDC e o McDonald's identificaram lascas de cebola como sendo a provável fonte da contaminação. E em resposta à crise, o McDonald's, né, tomou medidas imediatas, interrompendo a venda e a distribuição das cebolas nessas regiões que foram afetadas. Os executivos da empresa enfatizaram que a segurança do cliente é a sua principal prioridade e que estavam cooperando totalmente com as autoridades de saúde, né? Então, esse incidente atraiu comparações com crises anteriores, né, de segurança alimentar em outras grandes redes de restaurante, como o surto de E. coli na Chipotle em 2015. Bom, os analistas eles observam que, embora tais eventos possam ter um impacto significativo, né, de curto prazo, nas vendas, no desempenho das ações, como a gente viu, o efeito a longo prazo geralmente depende da maneira de como a empresa vai lidar com essa situação e da sua capacidade de recuperar a confiança do consumidor, tá? Bom, dito isso, vamos aqui pular para a nossa segunda parte. E para nos ajudar a ter uma noção melhor, né, das diferentes estruturas as quais vocês estão trabalhando, eu vou lançar mais uma enquete rápida para vocês, para ter uma visão dos padrões, né, que vocês seguem, ou que são importantes para vocês. Então, fiquem à vontade para responder no nosso chat ou no questionário que vai aparecer na tela de vocês, tá? Só recapitulando, se vocês não conseguirem ver na tela essa enquete que eu lancei agora, vocês conseguem também acessar pelo botão ali em cima na tela de vocês do chat, tá bem? Também reforçar que se vocês tiverem questões, né, vocês podem mandar para a gente aí na seção de perguntas, que fica aí em cima também do lado ali do botão do chat, para a gente poder ter um pouquinho mais de interação. Eu vou olhar aqui o que vocês já estão respondendo. Vem do pessoas falando que utilizam HACCP, boas práticas de fabricação. Alguns de vocês usam GFSI, mas aqui o que ganha geralmente, aqui ó, estamos empatados, hein? HACCP e GFSI. Bom, vou deixar a enquete aqui aberta para vocês. Podem responder conforme a gente for conduzindo a apresentação, tá bem? Bom, então sabendo disso, a gente visa um ponto em que a segurança alimentar ela é um mandato global, nacional e negociável, não é apenas uma sugestão, né? Então, nesse ambiente regulatório, existe práticas rigorosas de higiene em toda a cadeia de abastecimento alimentar, baseando fundamentalmente, né, no HACCP, e essa abordagem sistemática identifica e controla proativamente os perigos potenciais, né? Então, a gente tem aí os principais órgãos reguladores, como na União Europeia, a gente tem também o FDA nos Estados Unidos, tem o FSA no Reino Unido, que implementam estruturas abrangentes para garantir a segurança alimentar. Então, esses regulamentos, eles cobrem uma ampla gama, né, de áreas críticas, desde o design higiênico, a manutenção de instalações e equipamentos, até protocolos rígidos de limpeza e higienização, tá? Eles também enfatizam a higiene essencial dos colaboradores, né, o treinamento completo da qualidade, né, garantir a qualidade da água, reforçar o controle de pragas e também o gerenciamento eficaz de resíduos. Então, coletivamente, esses requisitos, né, eles são projetados para controlar, né, meticulosamente todos os riscos potenciais de contaminação. Então, aqui eu tenho um pequeno spoiler para vocês. A gente já está trabalhando na segunda sessão da nossa série de webinars. A gente vai mergulhar no cenário regulatório da segurança alimentar e exploraremos a aplicação das práticas da tecnologia A3 da Kikoman. Então, não percam, se fixem de nos seguir no LinkedIn, se inscrever na nossa newsletter e verificar nossa página de eventos para ter atualizações mais recentes. Então,
Uma solução para lidar com o risco de contaminação, né, é um programa de limpeza e saneamento abrangente, documentado, implementado de forma consistente, não apenas importante, mas verdadeiramente vital para manter a higiene e prevenir a contaminação. Essa abordagem rigorosa, ela é dividida em 7 etapas essenciais. Então, primeiro a gente vai remover os dendritos, né, que envolve aí um estágio inicial e crucial da remoção bruta da sujeira. Em seguida, um enxágue previamente as superfícies com água à temperatura adequada. E em seguida, aplicar detergente. Então, isso é seguido por um enxágue completo, né, garantindo que todo o detergente, a sujeira seja solta, né, e seja completamente removido da superfície. O quinto passo é inspecionar, né, uma verificação crítica para confirmar a limpeza e identificar quaisquer pontos de perigo antes de prosseguir, né, para a higienização e desinfecção. Então, esses procedimentos detalhados, né, eles têm um aspecto da limpeza que deve ser meticulosamente documentada. A gente precisa da utilização de química apropriada, né, escolher um agente de limpeza certo. Não só isso, a gente precisa de ter pessoas treinadas, né, para fazer esse procedimento, para que seja eficaz. Ferramentas e os equipamentos para esse trabalho, então isso significa utilizar ferramenta de limpeza dedicada e bem conservada, né? E agendamento e frequência, né? A limpeza ela não é um evento único, né? A programação e a frequência deve ser determinada com base em uma avaliação de risco completa. A gente também tem o monitoramento e a manutenção de registros para garantir a responsabilidade e a melhoria contínua dos nossos processos. Aqui eu coloquei alguns princípios fundamentais do controle microbiano, então a gente tem a eliminação ou inativação por meio de calor, de produtos químicos e radiação. A gente também pode fazer a inibição do crescimento, né, dos micro-organismos com controle de temperatura, reduzir a atividade de água, controlar o pH ou até modificações atmosféricas, né? Outra opção seria a remoção física, filtração ou a limpeza física, né? Lavar e esfregar. Então, a gente chega aqui na validação, que se refere a provar que seu processo de limpeza remove de forma consistente e eficaz os resíduos e micro-organismos a níveis aceitáveis. Então, isso envolve testes rigorosos, né, como suave microbiológico, técnicas tradicionais de bioluminescências, né, os testes de alérgenos. Então, a validação ela é normalmente realizada inicialmente e sempre que ocorre a mudança, né, significativa, como a introdução de novos equipamentos ou a mudança de um produto químico. Depois a gente segue para a etapa de verificação, que é para confirmar que o procedimento de limpeza estabelecido está seguindo de forma consistente, né, e eficaz, né? Então, essa garantia contínua, ela alcança por meio de verificações regulares, incluindo inspeção e monitoramento da técnica de bioluminescência que detecta a presença de resíduos orgânicos, né, indicando para a gente a matéria orgânica total, incluindo alimentos, contaminação microbiana, fornecendo uma avaliação rápida, objetiva, né, da limpeza da superfície, permitindo ações corretivas imediatas para manter os padrões de higiene. Bom, terminando a segunda parte, agora a gente vai iniciar o que todos estavam esperando, né? Vamos falar um pouquinho do monitoramento de higiene. E a gente também gostaria de ouvir de vocês, né? Então, como a sua instalação monitora atualmente a higiene? Então, eu lancei mais um pool para vocês de questões aí na tela. Então, a gente tem aí as opções de técnicas de bioluminescência, testes microbiológicos, resíduos de proteínas ou testes de alérgenos específicos. Se vocês enviam para laboratórios externos, a gente poder ter uma ideia melhor do que vamos tratar. Bom, aqui 50% técnicas de bioluminescência, outros 50% usam testes microbiológicos.
Lembrando que quem não conseguir ver as questões, elas estão disponíveis no chat, né? Na barra superior tem um ícone de chat, ali você consegue ver e responder a questão. E do lado a gente tem o Q&A, a parte de perguntas e respostas que a gente vai fazer no final da nossa apresentação. Bom, então vamos começar com as técnicas de bioluminescência, né? O que seria isso? Eu gostaria de começar explicando ou falando algo que creio que muitos de vocês já saibam, né? O que é o ATP, que é o ATP como parte fundamental da técnica de bioluminescência, né? O ATP significa trifosfato de adenosina. Ele é a molécula mais importante em todos os organismos vivos e ela tem o papel principal de atuar como moeda de energia da célula. Assim como a gente usa o dinheiro para comprar bens, serviços, as células usam o ATP para alimentar quase todas as nossas atividades metabólicas, né? Então, a molécula de ATP, ela é composta por três componentes principais. Então, a gente tem a adenina, que é uma base nitrogenada, a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, e 3 grupos fosfato, tá? Então, o ATP ele é encontrado em todas as células vivas, humanas, animais, plantas, bactérias, fungos, e, portanto, em qualquer resíduo biológico derivado delas, né? Por exemplo, partículas de alimento, fluidos corporais, biofilmes microbianos. Então, essa presença generalizada o torna um excelente identificador de contaminação biológica em superfície. E qual é a relação do ATP, né, e da técnica de bioluminescência? Então, a técnica de bioluminescência, ela é baseada no processo natural de bioluminescência, que é a mesma reação química que permite que o vagalume produza luz. Então, essa reação, ela é altamente específica e eficiente. Os principais componentes são um complexo enzimático derivado dos vagalumes, que é a luciferase. Então, quando uma amostra é introduzida, né, na enzima de luciferase, o ATP presente nessa amostra fornece energia para desencadear uma reação química que resulta na emissão de luz. E a quantidade de luz produzida é diretamente proporcional à quantidade de ATP presente nessa amostra. Então, né, digamos que mais contaminação significa mais ATP, o que pode, por sua vez, significar mais luz produzida. Então, na prática, o processo é projetado para ser fácil, rápido e utilizado coleta no local da amostra. Então, a gente começa com a etapa de coleta, né? Então, o usuário pega uma zaragatoa, faz o esfregaço completo ali na área específica onde se quer testar, e a gente parte para a parte de reação química, né? Então, a zaragatoa é colocada num tubo contendo complexo enzimático da luciferase seca, né? O tubo é ativado, liberando as enzimas para se misturar com as amostras dessa zaragatoa, e a reação de luminescência começa imediatamente. A gente parte para a etapa de medição, onde o tubo é inserido em um dispositivo portátil que se chama luminômetro, e os detectores de luz sensíveis no luminômetro medem a quantidade exata de luz emitida por essa reação. Por fim, a gente tem a quantificação, né, os resultados, né, exibidos instantaneamente na tela em unidades de luz relativas, RLU, e esse valor numérico fornece uma medida objetiva e quantificável da limpeza, eliminando suposições associadas à inspeção visual, né? Uma leitura em RLU baixa nos indica que uma superfície está limpa, enquanto uma leitura de RLU alta sinaliza que a limpeza foi inadequada e que uma ação corretiva é necessária. E por que a gente usa bioluminescência para fazer o monitoramento de higiene? Então, a bioluminescência ela é amplamente utilizada em vários setores, especialmente na produção de alimentos, por conta da ubiquidade do ATP, né, uma molécula de energia primária encontrada em todas as células, nos fornece resultados rápidos, né? Tem uma objetividade na quantificação, então a gente tem os resultados numéricos em RLU, a gente tem um sistema de alerta precoce, né? Então, quando a gente detecta
o ATP, né, o sistema atua como um alerta precoce para um potencial crescimento microbiano. A gente tem também que é uma verificação da eficácia de limpeza, se está fazendo a limpeza corretamente. Ferramenta para treinamento e motivação, né, dos nossos colaboradores. É um instrumento que pode ser utilizado no nosso HACCP, né, no suporte e controle de qualidade. E, por fim, também o custo-benefício a longo prazo, né? Embora haja investimento inicial no equipamento, os testes de bioluminescência podem reduzir a necessidade de testes laboratoriais, que são mais caros e demorados. Então, hoje em dia, a bioluminescência, né, usando apenas a medição de ATP, é o padrão do monitoramento de higiene. Mas os testes rápidos de ATP, eles são utilizados para verificar o nível de higiene em vários setores. Porém, existe uma limitação crítica para esse método, né? Então, a gente tem que o ATP, ele é bioquimicamente instável, né? E ele se decompõe prontamente em ADP e AMP. Então, esse processo de degradação, ele pode ser acelerado por vários fatores, incluindo calor, como a gente viu que é utilizado em alguma das etapas para fazer higienização, com um dos processos de cozimento, né, limpeza quente, em condições ácidas e alcalinas, que a gente também viu que é um das utilizações de produtos ácidos ou alcalinos para fazer a limpeza, né? Então, isso pode acelerar a quebra do ATP nessas outras duas moléculas. E, além disso, a atividade enzimática originada de micro-organismos ou resíduos alimentares contribui para essa instabilidade. Então, essa instabilidade, ela representa um risco significativo de falsos negativos, utilizando testes convencionais de ATP, porque eles são projetados para detectar apenas o ATP, né? E se o ATP já se degradou em ADP e AMP, esses testes podem indicar que a superfície está limpa, mesmo quando há contaminação orgânica substancial, tá? Potencialmente incluindo micro-organismos ou alérgenos viáveis. Então, esse resultado enganoso pode criar falsa sensação de segurança, né? Em uma última análise, comprometer a segurança dos nossos produtos. Então, agora vamos finalmente falar da nossa querida tecnologia A3 da Kikoman, e que é o futuro do monitoramento de higiene, né? Então, um novo sistema aborda as limitações dos testes de ATP, medindo o adenilato total, conhecido como A3, tá? Que engloba não somente o ATP, mas também os seus derivados, o ADP e o AMP. Então, o princípio subjacente é que, mesmo que o ATP tenha se decomposto em ADP e AMP, ainda estarão presentes e seguirão como indicadores de contaminação original. Então, consequentemente, o objetivo dessa abordagem é oferecer que um indicador mais preciso, confiável da contaminação biológica e orgânica geral, independentemente de ter ocorrido degradação do ATP. Essa tecnologia utiliza o ensaio de bioluminescência aprimorado, que ainda depende funcionalmente da reação luciferina-luciferase para produzir a luz, né? E a principal inovação está na etapa enzimática, que converte o ADP e o AMP degradados em ATP antes da medição final. Então, a gente tem essa enzima PK, que é a piruvato quinase, ela catalisa a conversão de ADP em ATP. Outra enzima crucial, a piruvato fosfato de quinase, que é a PPDK, ela facilita a conversão de AMP e ATP, geralmente por meio de uma etapa intermediária envolvendo também o ADP. E ao converter efetivamente todo o ADP e AMP presente na amostra em ATP, antes da reação da luciferase, o sistema garante a medição do total de adenilatos, né, oferecendo uma avaliação mais abrangente do contaminante. Por isso, né, o A3, o ATP, o ADP e o AMP. Então, a tecnologia 3, ela fornece uma solução abrangente e confiável para a verificação de higiene, alcançando precisão incomparável ao fornecer uma visão completa dos resíduos orgânicos. Então, ela permite
drasticamente os falsos negativos, porque ela pode detectar a contaminação mesmo quando a molécula instável de ATP se degrada. Então, essa sensibilidade superior determina que ele se destaque na detecção de resíduos onde o ATP frequentemente se decompõe, como em alimentos processados. Trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Mostrar um alimento já processado. A gente vai fazer o teste com 4 equipamentos diferentes, né? 4 luminômetros. A gente tem o equipamento da Kikoman, que ele faz a medida do A3, e os outros 3 equipamentos fazem a medida apenas de ATP, né? Então, foi feito ali, digamos, a contaminação dessa área, a Zaragatou ali na superfície, correspondente de cada um dos equipamentos, a ativação, né, da enzima, e a gente vai ver quando eles forem fazer a medição, tá bem? Em relação à coleta de amostra e Zaragatou é basicamente igual para todos os equipamentos, e no fim a gente vê aqui o resultado fornecido. Então, a gente tem que um equipamento ali nos deu 0 RLU, então passaria no teste, outro equipamento nos deu 26 e outro equipamento nos deu 22, né? E o equipamento da Kikoman nos deu um número bem alto ali de 4.813 RLU que não passaria no teste. Então, assim, a gente vê com os nossos próprios olhos que aquela superfície estava, né, contaminada com a mostarda, digamos assim, e que ali não seria possível fazer a produção de qualquer alimento que seja, né? Então, a gente vê aí que o equipamento da Kikoman, ele tem essa maior sensibilidade, né? Então, além disso, a estabilidade comprovada, né, das substâncias, como também vamos dizer aqui os resíduos de sangue, que garante a presença detectável por tempo após a decomposição do ATP. Então, quando a gente avalia, né, os sistemas de monitoramento de higiene, quando a gente avalia apenas ATP e o A3, a gente tem as vantagens, né? Então, o ATP, ele é menos estável e se degrada rapidamente, enquanto o A3, que compreende o ADP e o AMP, ele é estável e persistente, fornecendo, assim, um sinal mais confiante, né, no que diz respeito à sensibilidade. O A3 também oferece a sensibilidade potencial maior, né, a carga orgânica total. O A3 também cobre uma gama mais ampla de resíduos biológicos, incluindo componentes viáveis ou não viáveis. E o A3 é frequentemente projetado para maior resistência à interferência química, tá? Então, por fim, né, a gente tem que alguns estudos sugerem que o A3 tem uma correlação melhorada com a contaminação microbiana. Em essência, a detecção do A3 fornece uma avaliação mais estável, sensível e abrangente da limpeza da superfície, particularmente em ambientes onde a degradação do ATP é comum. Trouxe aqui para exemplificar para vocês um estudo da Universidade de Wisconsin, que revelou um problema significativo com os testes de higiene padrão, né, em ambientes de processamento de alimentos. Então, para esse teste, né, foi realizado um estudo comparativo em fábricas de laticínio e de processamento de carnes, comparando testes de ATP padrão com o Kikoman A3, tá? Então, embora ambas tecnologias tenham detectado contaminação, o A3 foi significativamente mais eficaz na detecção de contaminação em situação de degradação do ATP, né? E algumas outras pesquisas publicadas no Journal of Food Protection confirmaram essa descoberta, mostrando que a ADP e a AMP são frequentemente decompostos, né, predominantemente em amostras de carnes processadas. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver ali um processamento de salsichas, né? Então, antes da moagem ali da carne, a gente tem uma grande presença de ADP, né, em laranja, uma menor presença de ATP e AMP. Quando a gente tem o processo aí de enchimento, né, a gente tem que a quantidade de ADP aumentou e o ATP diminuiu. E após, né, o produto final, a gente tem ali a etapa de aquecimento e cozimento,
uma maior quantidade de AMP. O ATP basicamente não aparece mais nos gráficos, né? Então, falando um pouquinho mais sobre os fatos, aqui a gente tem 3 gráficos que nos mostram claramente o que acontece com o ATP, né? Quando a gente coloca ele aí em condições ácidas, neutras e alcalinas, né? Então, condições ácidas, né? O ATP ele provavelmente vai se converter aqui no ADP, que é essa linha em azul, e depois em AMP, que é a linha em amarela. Para condições alcalinas, a gente também confirmou a degradação do ATP e o acúmulo do ADP, né, a linha em azul. Então, crucialmente, em todas essas condições, os valores de A3, né, que é a linha verde, ela permanece consistente, né, independente da mudança de pH, independente do tempo, tá, que foi deixado ali à superfície. Então, essa estabilidade ela sugere que a detecção do A3 fornece uma medida de saneamento mais sensível e confiável em ambientes de produção de alimentos e aquecimento, né, para cozinhar, higienizar, é indispensável, né? Então, esses dados destacam a limitação significativa no monitoramento convencional de ATP, mesmo que os restos de alimentos aquecidos permaneçam em uma superfície, né? Um teste de ATP tradicional ainda pode indicar um resultado de aprovado, como a gente viu no vídeo sobre a mostarda, tá? E um pouquinho aqui da metodologia, então foi estabelecido as curvas padrões, né, para detecção de A3, apenas de ATP e do ATP junto com um AMP. Uma descoberta importante foi que a mesma quantidade de ATP produziu sinais RLU virtualmente idênticos no método, né, ATP, ATP, AMP e A3, tá? Então aqui a gente tem que o método A3 provou ser inequivocadamente superior, mostrando uma intensidade de sinal muito maior do que os outros kits, né? E a gente tem aqui alguns exemplos que eu tirei desse estudo, tem a referência aqui embaixo, se vocês tiverem interesse de procurar ou me perguntar, a gente pode conversar mais a fundo sobre isso. Tá? Aqui mais um vídeo para vocês de um produto que a gente estava falando, né? De uma salsicha já produto final. Então, a gente contaminou essa superfície com a salsicha e vamos fazer a zaragatou ali para identificar nos equipamentos ATP e no Lumitester Smart da Kikoman. Então, o processo de coleta de amostra, o processo de ativação, né, é basicamente igual para todos os 3 equipamentos. E agora a gente vai ver ao final qual que é os resultados, tá? Então, ali, como a gente viu no estudo, né, um produto já finalizado, né, já processado, ele basicamente não tem mais ATP presente, né? Então, ali os equipamentos que estão mostrando ali 5 RLU e 19 RLUs, eles estão completamente certos. A quantidade de ATP é basicamente nula no alimento já processado. Porém, a gente tem ali a presença do ADP e do AMP, que é o que nos mostra o luminômetro da Kikoman, o Lumitester Smart, com um valor gigante de RLUs. E nós vimos que aquela superfície não está com certeza bem higienizada, né? Então nos mostra que ali a gente teria sim risco de crescimento microbiano e contaminação cruzada do nosso produto. Tá? Então, aqui as implicações e perspectivas, né, futuras. Então, a gente tem que tecnologia 3 ela é rápida, então ela verifica rapidamente os processos de saneamento no local, então pode ser usado como ferramenta de melhoria. É fácil e simples de usar, né? Então, a gente consegue utilizar e treinar para qualquer pessoa. Os números, né? Então, a gente tem o resultado exibido em valor numérico, em RLU, que facilita, né, a padronização, e é preciso, porque ele não detecta apenas ATP, mas o ADP e o AMP. Então, a gente diz que a tecnologia A3, ela detecta o que os outros não detectam, porque a gente não consegue detectar o que a gente não consegue ver. Tá? Então, aqui eu trouxe um vídeo para vocês demonstrando, né, a utilização do Lucipac A3 em superfície, tá?
Então, esse é o equipamento Lumitester Smart da Kikoman. Aqui o nosso colega vai fazer ligar o nosso equipamento. Então, ele demora aí 10 segundos para ligar. A gente aperta 5 minutos para acessar o menu. A gente consegue fazer o self-check do equipamento, que demora aí cerca de 16 segundos para ser processado. E, feito isso, a gente consegue iniciar a nossa amostragem, tá? Então, o nosso colega vai fazer a contaminação, né, com mostarda nessa superfície. E a gente aconselha que a coleta da amostra seja feita, né, em um quadrado aí de 10 por 10 centímetros. Então, a gente também tem disponível para fazer exatamente a área, né, da superfície que se quer analisar. A gente vai ativar o nosso Zaragatoa, né, a nossa amostra com o complexo luciferina luciferase, agitar, garantir que não tenha bolhas para poder fazer a leitura corretamente e inserir no equipamento. A gente vai apertar Start, em apenas 10 segundos a gente vai ter o resultado, tá? Então, a gente viu, né, realmente um valor alto de RLU, que nos indica que essa superfície está precisando ser higienizada para a produção de alimentos ou de qualquer outra coisa que se deseja fazer. Nosso colega vai, então, higienizar propriamente a superfície com um produto dedicado para isso e vai fazer a segunda medida, tá? A gente precisa manter pressionado, né? Vocês conseguem ver aí pelo vídeo que precisa sim fazer uma força para que a Zaragatoa faça a coleta da amostra, né? Da superfície. Novamente fazer a ativação e colocar no nosso equipamento para fazer a medida. Então, vimos aí que temos um valor aí de 74, um valor baixo, né? Nos mostrando que a superfície está devidamente limpa. A gente tem também para as amostras de água, né? Amostras de líquidos. Para amostras de líquidos, a gente utiliza o Lumitester Smart, mas numa Zaragatoa diferente, né? O Lucipac A3 Water. Vocês vão ver que o nosso colega vai ligar novamente o equipamento, demorando aí os 10 segundos, né, para verificação. Apertar 5 segundos para entrar no menu inicial, fazer o self-check do equipamento, que vai demorar aí cerca de 16 segundos. E com isso ele vai começar a coleta de amostra e verificação, tá? Então vocês conseguem verificar que a Zaragatoa para água ela é diferente, né? Então ela é uma Zaragatoa vermelha, ela consegue coletar aí a água nessas ranhuras que ela possui. A gente faz a ativação, homogeneização, verificar, né, se não tem bolhas presentes e inserir a Zaragatoa no equipamento para fazer a leitura. E feito o processo, a gente viu, né? 4 RLUs, a gente encontra aí um valor dentro do aceitável. Nosso colega agora vai contaminar a nossa amostra com suco para a gente ver a diferença na medida. Novamente vai coletar a amostra na Zaragatoa Lucipac A3 Water, fazer a ativação, homogeneização
e colocar o nosso Lumitester Smart para fazer a medida. Aqui a gente consegue ver, né, a sensibilidade do resultado utilizando o Lucipac A3 Water. Então, como conclusão, né, a gente tem o desafio, que é o risco oculto dos testes de higiene padrão, a nossa solução, que é a tecnologia A3, que captura a imagem completa, né, do monitoramento de higiene, e a vantagem, né, que é a precisão, confiabilidade incomparável na medida dos 3 adenilatos. Bom, finalizada a apresentação, agora eu gostaria de ouvir de vocês, eu vou entrar aqui no nosso perguntas e respostas e no nosso chat para ver se temos alguma questão. Temos uma questão aqui da Ana para poder enviar os vídeos de contaminação. Sim, ótimo, Ana. A gente pode enviar sim, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Eu posso enviar o link para esses vídeos para poder compartilhar com os seus clientes. Realmente eles são de excelente qualidade, muito bem feitos, né? A gente consegue ter uma visão do produto, né? E consegue verificar a sensibilidade, tá? Então eu vou enviar junto com a gravação dessa webinar os links para você apresentar para os seus clientes, tá bem? Mais uma questão. Boa tarde, Estela. O Lumitester Smart é A3. As Zaragatoas Lucipac são a tecnologia A3. O Lumitester Smart, ele é o device, né? Ele é o equipamento que faz a leitura. Então, a gente tem as Zaragatoas, a Lucipac A3 para águas, a Lucipac A3 para superfícies e a Lucipac A3 que já vem pré-umedecida. Tá? A gente tem também a Lucipac A3, né, que tem aí no pacote a Luci Suave, que é para a gente verificar locais de difícil acesso, tá? Em hospitais é utilizado muito o Luci Suave para verificação de limpeza de endoscópios, tá bem? Então a gente tem toda essa possibilidade com a tecnologia 3 e o Lumitester Smart ele faz a leitura, né, das aragatoas do Lucipac A3. Ana, se era essa a sua dúvida, se não, pode mandar aqui que eu respondo para você. A Ana respondeu. Temos tabelas para utilização de Lucipac Water. As tabelas que você diz, Ana, seriam para valores de referência. Se for isso, a gente tem um documento da Kikoman que ele mostra para a gente alguns locais, né, de superfície que foram feitos as medidas que eles colocam valores de referência, ou se não, também é possível ser feito um estudo de validação do próprio processo, tá? Tem um documento também pela Kikoman que eles mostram passo a passo de como a gente faz esse estudo de validação, né? Porque para a utilização do Lucipac Water, é interessante que a gente valide o nosso processo, né? A água que é utilizada no nosso processo. Então, como eu comentei ali, né, do farm to fork, desde o início, né, ali da produção até o final, a gente tem todo o monitoramento da nossa cadeia de produção, tá? Tem o meu e-mail, creio que você tem o meu e-mail, senão eu vou deixar aqui no final da apresentação, que você pode entrar em contato comigo, que eu envio toda a documentação para você. Qual certificação os Lucipacs possuem? Então, a gente tem a certificação também da Lucipac, que vocês podem verificar no site da Kikoman, tá? As verificações da OIC. E também uma coisa muito interessante, né? Que a própria Kikoman, ela tem
um pensamento num produto sustentável. Então, a gente também tem a certificação que estão nas embalagens do Lucipac que mostram para a gente essa questão com a preocupação ambiental, né? Então, a gente tem um selo quanto a isso que é tão importante no mundo hoje em dia, né, a gente ter soluções sustentáveis, né, também para o meio ambiente, já que a gente tem a utilização desse plástico, né, na Lucipac, a gente tem essa utilização também dessa certificação de sustentabilidade. A Ana está dizendo aqui as certificações. Isso, Ana. A gente tem também no site da Kikoman, tem todas as certificações que a gente possui. Se algum de vocês tiver interesse em buscar isso mais a fundo, pode entrar em contato comigo para que eu faça o envio para vocês prontamente dessas documentações. No teste de água, o valor 74 RLUs pode ser de matéria orgânica. A senhora está falando do vídeo, né, que foi feito pelo Jorge. Então, a gente tem ali um valor inicial aí de 4 RLUs, né, quando a gente vê a água sem adição de nenhum componente, e depois que a gente faz a adição do suco, a gente vê a alteração, aí o aumento dos RLUs, que sim, como você mencionou, Ana, pode ser da matéria orgânica ali do próprio suco, tá? Em relação aos resíduos químicos, né, então a gente tem que alguns resíduos químicos, eles podem ser interferentes durante o processo de coleta de amostra. A gente também tem uma tabela que mostra quais componentes químicos e qual é a sua influência, né, numa medição, tá? A senhora Ana, se quiser me mandar um e-mail também, eu posso encaminhar esse documento para você em relação aos resíduos químicos que são interferentes quando a gente faz uma medição. Tem uma outra questão, a bioluminescência aparece nos esquemas de segurança alimentar? Sim, é um dos requerimentos se utilizar técnicas de bioluminescência para fazer o monitoramento na segurança alimentar. Isso aí a gente pode colocar aqui um spoiler da nossa próxima webinar, que está por vir sobre a HACCP e as regulamentações, né? E a gente vai explicar como que a tecnologia A3 da Kikoman pode ser utilizada no seu processo HACCP. Então, respondendo a pergunta, sim, eles aparecem nos esquemas de segurança alimentar. Bom, deixa eu ver aqui no Q&A se a gente tem mais alguma pergunta. Bom, a gente só tem mais poucos minutos para finalizar a nossa apresentação de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado ou questões que vocês tiverem que não deu tempo de responder, eu fico à disposição para responder qualquer dúvida. Sigam a gente no LinkedIn para mais informações dos nossos próximos webinars. Foi um prazer estar com todos vocês hoje. Obrigada aí aos nossos colegas, né? O Jorge e o Hans, né? O senhor Adler, que também estavam aqui participando. Obrigada à presença de todos. Muito obrigado, Stella. Thank you very much for this very conclusive presentation. And did we treat all the questions which are still open? Or okay, yeah. Yes, well, we do. Okay, we did very have good. Done. Now then, thank you to everyone. I'm sorry for speaking in English. Estudei português há 40 anos, já esqueci tudo. So I rather speak in English to you, and I think most of you will understand it. And thank you very much for joining our webinar, for your time.
and giving us the opportunity to present to you the A3 technology of Kikoman. And this just the start of a series of webinars which we will conduct, and Stella will conduct them in Portuguese language, also for the users and the operational personnel who will do the mediciones, the tests or the ensayos in with the swaps and also about the software. So it's just the start of it, and we hope to keep you entertained as a community and to keep you close to us with informations and news on the Kikoman line. Thank you very much for participating today. Thank you. Thank you.